Se você abre a Bíblia, lê alguns versículos e fecha, sem saber se Deus falou com você, assista até o final esse vídeo porque eu vou mostrar como ler as Escrituras com clareza e propósito todos os dias. Meu nome é Olavo Cortez, eu sou marido de Luana, pai do Pedro, da Olívia e da Alissa. O devocional à prova de falhas é um espaço para homens que não querem apenas ler mais as Escrituras, mas aprender a ler melhor, com simplicidade. Aqui nós caminhamos por verdades que são simples, mas ao mesmo tempo profundamente bíblicas. Verdades que não apenas confrontam o coração, mas também organizam a vida, alinham decisões e fortalecem a nossa fé no dia a dia. O objetivo não é transformar você em um estudioso profissional das Escrituras, mas em um homem que sabe se sentar sozinho diante da palavra de Deus, entender o que Deus está dizendo e sair dali com uma direção, com uma perspectiva mais clara, com o objetivo único e exclusivo de viver para a glória de Deus. Então, ao longo desses encontros, você vai aprender um caminho simples para que a Bíblia deixe de ser apenas um livro aberto sobre a mesa e passe a governar suas palavras, suas escolhas e suas atitudes. Tudo isso de forma muito clara, de forma muito objetiva e principalmente aplicável para fortalecer o seu coração e renovar a sua mente. Se você já acompanha o canal, eu convido você a deixar o seu comentário, curtir, compartilhar este vídeo com alguém que você ama, porque isso é fundamental para que mais homens sejam alcançados e aprendam a viver sob a autoridade da palavra de Deus todos os dias de suas vidas. Mas para que esse tempo realmente cumpra o seu propósito, nós precisamos alinhar algumas expectativas. Primeiro, esse vídeo não traz uma reflexão genérica só para você ouvir algo sobre algum tema ou alguma passagem das Escrituras. Se você quiser acompanhar de forma adequada, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel e nós vamos juntos, porque eu quero mostrar para você um caminho prático, um caminho que torne possível o manuseio adequado da palavra de Deus no dia a dia. Segundo, tudo o que nós vamos fazer por aqui tem por objetivo central ajudar a construir uma geração de homens corajosos, corajosos o suficiente para encarar a realidade que hoje nos rodeia. Nós vivemos um tempo em que muitos homens até leem a Bíblia, mas simplesmente não têm a mínima noção do que fazer com o que estão lendo. Esses homens, eles até abrem suas Bíblias, mas muitas vezes fecham essas mesmas Bíblias na mesma velocidade sem experimentar qualquer tipo de transformação. Nós vivemos um tempo em que a maioria dos homens busca, na verdade, apenas informação nas Escrituras. Esses homens, muitas vezes, querem apenas aumentar a bagagem de informações sobre Deus, sobre Jesus, sobre Israel, sobre o fim dos tempos. Gostam muito de saber informações até mesmo sobre salvação. Mas o desejo real não é o de serem conformados à imagem de Cristo. Nós também vivemos um tempo em que a maioria dos homens simplesmente não está disposta a gastar nenhum segundo dos seus dias desenvolvendo a habilidade de ouvir a voz de Deus a partir dos seus próprios esforços. Esses homens, portanto, querem apenas comer papa. Eles não querem dar os primeiros passos em busca de se alimentar de uma boa feijoada teológica, comendo com as suas próprias mãos. Querem apenas sopa rala e, de preferência, dada diretamente na boquinha por outra pessoa. Nós vivemos um tempo em que homens não querem caminhar com suas próprias pernas. E é exatamente por causa dessa realidade que eu decidi me dedicar de forma intencional a construir um passo a passo rico em detalhes que certamente vai ajudar você a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Simplesmente através da ministração da palavra de Deus ao seu próprio coração. O objetivo desse tempo devocional, portanto, não é acumular informações. O objetivo é permitir que a palavra de Deus governe a sua vida diária.
Eu não vou apenas ensinar um texto bíblico. Eu vou ajudar você a se sentar diante das Escrituras com o propósito de ser moldado por ela, sozinho, sem a ajuda de outras pessoas, sem muletas, só você e Deus. Com essas premissas em mente, nós podemos começar a dar os nossos primeiros passos nessa jornada transformacional, nessa jornada de transformação da sua vida devocional à luz da palavra de Deus. E o primeiro passo é simples, mas ao mesmo tempo é fundamental. Porque antes de qualquer método, antes de qualquer técnica, antes de qualquer passo a passo, uma postura correta diante de Deus se faz absolutamente necessária. Então, quando você se sentar para fazer o seu devocional, não se preocupe em fazer uma leitura apressada do texto. Não busque saciar apenas uma curiosidade intelectual. Não. É uma leitura devocional feita de forma adequada, ela precisa ser construída sobre o alicerce da humildade. Essa leitura busca a transformação do coração de um homem pecador, porém redimido. Essa leitura busca, portanto, responder a Deus em fé e obediência ao seu chamado. É nesse sentido que se torna primordial estabelecer uma disposição para obedecer a Deus. Na prática, isso significa que a primeira pergunta que você vai fazer não é o que eu acho disso ou o que eu acho daquilo. A primeira pergunta que você vai fazer é o que Deus está me dizendo nesse instante. Agora, uma vez estabelecida uma conduta bíblica diante de Deus, nós precisamos escolher uma passagem das Escrituras a respeito da qual nós devemos meditar. Se você estiver dando seus primeiros passos, se estiver começando agora, você pode simplesmente usar o mesmo texto que eu escolho utilizar no meu devocional. Mas é necessário que você tenha cuidado para não transformar essa modelagem em uma constante, porque o meu propósito aqui não é que você acompanhe o meu devocional. O propósito é que você adquira a autonomia necessária para meditar nas Escrituras, sem a minha ajuda. O meu desejo, portanto, é que você consiga, sozinho, ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Se você já tem uma certa experiência e talvez já tenha escolhido um texto ou já tenha um plano de leitura em execução, melhor ainda. Siga nos seus próprios termos, aplicando o passo a passo que eu estou ensinando hoje para você ao texto que você escolheu. Eu, particularmente, tenho me dedicado a estudar textos que podem me ajudar a permanecer vigilante, a viver com maior intencionalidade essa perspectiva de vigiar para não cair. Isso deve me levar, portanto, a utilizar textos nesse sentido, enquanto eu faço os meus devocionais aqui ao vivo com vocês. Alguém já disse que quem quer ouvir a voz de Deus deve ler a Bíblia em voz alta. Então, uma vez escolhido o texto, esse texto deve ser lido com calma, em voz alta e preferencialmente com uma caneta na mão. Também já foi dito que quando vamos para as Escrituras sem uma caneta na mão, isso significa que não acreditamos verdadeiramente que Deus está disposto a falar conosco. Então, com a caneta na mão, você vai para o texto. E quando você estiver diante do texto, você deve estar preparado para sublinhar, circular ou marcar qualquer palavra, qualquer ideia ou qualquer trecho que chame a sua atenção. O meu alerta, no entanto, é que nessa fase você ainda não pare para fazer interpretações a respeito do que você está lendo. Nós ainda estamos internalizando o texto sobre o qual iremos nos debruçar nos próximos minutos do nosso tempo devocional. Essa primeira leitura superficial tem por objetivo nos permitir enxergar a passagem de forma panorâmica, como um todo. Mas essa fase não é uma fase interpretativa. Nessa fase, você vai apenas e tão somente começar a observar o texto. Nesse momento, você pode estar se perguntando sobre o que você deveria observar durante a leitura. Então, eu quero convidar você a pensar comigo um pouco sobre quais elementos podem ser considerados quando da observação do texto sobre o qual estamos meditando. E a primeira coisa que eu observo em um texto quando estou lendo são as
repetições. Você, portanto, deve observar as palavras que aparecem mais de uma vez. Você deve observar as ideias que se repetem com outras palavras. Você também deve observar expressões semelhantes que forem usadas ao longo do texto. Mas lembre-se, não tente interpretar, porque ainda é hora de apenas observar. Ao observar, você começa a ministrar ao seu coração, fazendo perguntas que eu gosto de chamar de perguntas silenciosas. Você faz perguntas do tipo: por que o autor insiste tanto em utilizar essa palavra? Por que o autor falou tantas vezes sobre esse mesmo tema, sobre essa mesma ideia? Por que o autor repete tanto essa expressão? Todas essas perguntas devem ser feitas apenas mentalmente. Ainda não é hora de responder nada. É tempo de observar. Outro elemento que eu observo no texto que eu estou lendo são os contrastes e os conectivos. Portanto, quando você estiver observando o texto, considere as oposições, considere os choques de ideias, as antíteses, os paradoxos, as palavras que ligam orações, frases. Observe palavras do tipo mas, porém, entretanto, a fim de que, para, talvez, como, desse modo, sendo assim, portanto, assim, porque. Todas essas palavras, todas essas expressões, elas mostram uma mudança de direção, elas apontam para conclusões, elas nos apresentam advertências, elas traduzem ênfases que o autor do texto deseja imprimir sobre aquela passagem. Outro aspecto que você também deve observar é quem aparece no texto. Observe, talvez, menções a Deus, a reino dos céus, a povo de Deus. Observe menções a um grupo específico de pessoas, talvez fariseus, saduceus, homens da lei, Israel, igreja, dia de Cristo. Observe também menções a indivíduos específicos. E quando você fizer isso, volte a considerar novas perguntas silenciosas que devem compor a construção da sua visão a respeito daquilo que você está lendo. Isso ajuda a sua mente a clarear. Isso permite que você comece a observar o texto com maior intencionalidade. E você faz as perguntas silenciosas. Quem está agindo nesse texto? Quem está respondendo? Quem está cometendo algum erro? Quem está sendo advertido? Quem está advertindo? Quem está ouvindo? Quem está falando? Outro ponto que eu gosto de observar e que você também deve prestar atenção são os verbos. Observe o que está sendo feito. Observe o que está sendo ordenado. Observe o que está sendo proibido. Observe o que está sendo prometido. Os verbos apontam para o movimento do texto. Lembre, no entanto, que até aqui nós ainda não estamos interpretando nada. Nós estamos apenas observando e ministrando aos nossos corações perguntas que, sendo da vontade do Senhor, serão respondidas ao longo do devocional. Também é interessante considerar o tom do texto. Faça perguntas do tipo: esse texto traz uma mensagem que me confronta? Esse texto apresenta uma mensagem que me consola? Esse texto tem um tom de advertência? Ou será que esse texto apresenta apenas uma instrução? Nesse momento, eu costumo fazer considerações do tipo: esse texto traz uma advertência ou uma reflexão? Quando eu leio esse texto, meu coração se enche de esperança ou se enche de temor? O autor desse texto, ele tentou transmitir um tom de cuidado pastoral ou simplesmente pretendeu inspirar o leitor? Enfim, essas perguntas, quando feitas de forma correta, vão me ajudar a aplicar o texto de forma adequada mais na frente. Mas, por enquanto, nós ainda estamos apenas sentindo o clima. A gente só está colocando o pé na água. Então, não precisa se preocupar com respostas interpretativas, não precisa se preocupar com respostas definitivas. Nós estamos apenas observando e ministrando aos nossos corações perguntas que provavelmente serão respondidas pelo Espírito Santo, quando nos der entendimento a respeito daquilo que nós estamos buscando ouvir da parte do Senhor. Então, um sexto elemento que é importante de ser observado são as imagens e os exemplos usados pelo autor. Então, nós observamos
as histórias que estão sendo citadas, nós observamos as metáforas, nós observamos as comparações, nós observamos as ilustrações históricas, coisas desse tipo. Outro elemento que eu observo é como o texto começa e como o texto termina. Então, aqui eu faço perguntas do tipo: o que o texto começou afirmando? Qual é a chamada para a ação ao final do texto? Existe? Esse texto começa afirmando uma coisa e confirma ao final? Ou será que ele começa afirmando uma coisa e no final ele diz que aquilo era incorreto? Esse tipo de questionamento mostra o caminho argumentativo que o autor decidiu imprimir ao seu texto. Por fim, eu costumo observar o que chama a minha atenção. Pode ser uma frase que me deixou desconfortável, talvez porque tenha revelado um pecado do meu coração, ou mesmo uma palavra forte, talvez um versículo incômodo, talvez um versículo que revela uma mentira em que eu insisto em acreditar. Então, coisas desse tipo. Mas lembre-se, nós ainda não estamos em busca de explicações. Nós estamos apenas observando o que esse texto está tentando nos apresentar. E quando eu faço isso, eu circulo, eu sublinho, porque eu quero que, num segundo momento, eu possa voltar para aquela informação com maior tranquilidade e com maior assertividade. Antes de passarmos para o próximo passo, eu quero compartilhar com você algo que eu decidi chamar de regra de ouro. A regra de ouro da fase da observação. Você começar a explicar antes de observar o que inevitavelmente vai terminar ocorrendo é que você vai forçar o texto a dizer exatamente o que você pensa. E esse não é o nosso propósito, esse não é o nosso objetivo. Quando nós vamos para as Escrituras, nós não devemos buscar um viés de confirmação. Ou seja, nós não devemos ir para o texto buscando apenas confirmar o que já decidimos em nosso coração como sendo a verdade. Não. A verdade das Escrituras é imposta pelo próprio texto. O próprio texto é a autoridade sobre as nossas vidas. Então, você vai para o texto com todos os seus pressupostos, obviamente, mas não tente impor suas percepções e as suas opiniões pessoais ao texto. É a palavra de Deus que nos molda. Não somos nós que moldamos a palavra de Deus. Então, lembre-se da regra de ouro. Se você começar a explicar, antes de observar, você vai forçar o texto a dizer exatamente aquilo que você já pensa. Então, depois de observar o texto com atenção, o próximo passo é começar a entender o que ele realmente está tratando. Aqui, você vai começar a escrutinar o tema central do texto. Você começa a investigar o texto de forma mais acurada, de forma mais profunda. Então, vamos escrever o tema central proposto. É importante você compreender que essa investigação em busca do tema central não é um mero detalhe. O tema é o assunto central que organiza o texto. E isso é extremamente importante para não corrermos o risco de tirarmos o versículo do seu contexto principal quando formos analisar logo na sequência. Então, agora que lemos o texto e definimos o seu tema central, chegamos em um ponto de aprofundamento. Vamos mergulhar um pouco mais nessa busca por entender o que o texto nos diz. É muito importante que você nunca vá direto para a aplicação. Sempre faça perguntas preliminares que ajudarão você a enxergar o texto em seu contexto geral. E quando eu digo fazer perguntas preliminares, eu não estou dizendo para você fazer qualquer tipo de pergunta, não. Você vai aprender a fazer as perguntas certas. E essas perguntas certas, elas podem ser as mais variadas possíveis. É por isso que eu vou compartilhar com você apenas algumas dessas perguntas que podem girar em torno do seu tempo devocional. À medida que você for amadurecendo, à medida que você for desenvolvendo a sua habilidade, não há nenhum problema que você insira, que você adicione perguntas que podem ser realizadas enquanto você estiver fazendo o seu tempo devocional. E a primeira dessas perguntas é: há uma ordem a ser obedecida? Essa pergunta, ela vai nos ajudar a identificar aquilo que Deus está mandando você fazer ou deixar de fazer. Quando nós fazemos esse tipo de pergunta ao texto, nós estamos buscando ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa vida prática,
para a vida real. As ordens, elas nos mostram que a fé bíblica, ela se materializa em uma vida bíblica. As ordens de fazer e não fazer que nos são dadas por Deus nas Escrituras, elas sempre vão envolver algum tipo de obediência. Então, sempre há, por trás das ordens, algum nível de obediência real, de obediência concreta. Não uma obediência teórica que fala para os quatro cantos do mundo, que confia em Deus e que, portanto, obedece ao Senhor, mas cuja vida não guarda nenhuma relação com aquilo que é vocalizado pelo indivíduo. As ordens, portanto, elas não nos servem para simples meditação. As ordens nunca servem apenas para reflexão. O objetivo das ordens é que elas sejam obedecidas. A segunda pergunta sugerida é: há uma promessa de Deus nesse texto? Essa pergunta ela vai nos levar a perceber o que Deus nos oferece, o que Deus nos garante, o que Deus nos assegura, o que Deus promete àqueles que confiam nele. E enxergar essas promessas nas Escrituras nos ajuda a fortalecer a nossa fé, nos ajuda a sustentar a nossa esperança em Cristo e nos ajuda a lembrar que a obediência cristã ela não é vazia. A obediência do cristão está sempre acompanhada da inafastável fidelidade de Deus. A terceira pergunta relevante diz respeito ao pecado. Então, quando você olhar para o texto, quando você estiver lendo o texto, você vai perguntar: há um pecado a ser evitado? Aqui nós buscamos identificar atitudes, desejos ou comportamentos que o texto confronta ou proíbe. Essa pergunta, além de nos proteger de uma leitura superficial, de uma leitura que não alcança os nossos corações, ela também nos chama ao arrependimento, um elemento central da vida cristã que tem sido esquecido ao longo dos anos. Essa pergunta nos mostra áreas das nossas vidas que precisam ser mortificadas, que precisam ser abandonadas, que precisam ser largadas. A quarta pergunta que eu vou sugerir é: há alguma aplicação prática, uma aplicação prática pessoal e direta? Essa pergunta tem por objetivo conectar as Escrituras com a vida real. Ela então vai nos ajudar a discernir o que precisa mudar, o que precisa ser transformado na vida comum, no cotidiano. Mas nesse caso, a aplicação ela é direta. Ela não é algo a partir de onde, interpretando, eu consigo chegar a uma conclusão, não. Aqui nós estamos falando de uma aplicação prática pessoal e direta. E quando eu reforço o aspecto pessoal, é porque a gente precisa compreender que esses devocionais que nós estamos fazendo não tem por objetivo ministrar ao coração de outras pessoas, não. É uma conversa entre você e Deus. Outro aspecto que eu tenho considerado em muitas circunstâncias são irmãos que fazem os seus devocionais com o objetivo de ministrar a outros. E isso, de certo modo, se torna um problema, porque nós vamos para as Escrituras sem o objetivo de enxergar que somos nós os destinatários diretos do texto que estamos lendo, certo? Então, uma dessas perguntas também está relacionada à aplicação prática pessoal. Essa pergunta tem uma função absolutamente central. Ela vai impedir que a leitura seja feita apenas no campo das ideias. Essa pergunta, então, ela vai nos conduzir a decisões mais claras, a decisões mais visíveis, a decisões que sejam especialmente mensuráveis. Daí a perspectiva de ser uma aplicação prática pessoal e direta. Por fim, uma quinta pergunta que pode ser feita ao texto: há algo revelado sobre Deus? Essa quinta pergunta nos lembra que a Bíblia não fala apenas sobre nós. A Bíblia não é uma história sobre o homem. A Bíblia é um livro que fala sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso Criador. A Bíblia, portanto, revela quem Deus é, como Deus age, o que Deus valoriza, como Ele criou todas as coisas, como Ele se relaciona com as suas criaturas, quais as suas ordens, qual a sua vontade, quais as suas perspectivas a respeito da vida. A Bíblia, portanto, é um livro sobre
Deus. Então, conhecer melhor a Deus ajusta a nossa forma de adorá-lo, fortalece a nossa confiança e, principalmente, dá um sentido correto, um sentido adequado de senhorio que nos leva à obediência e à aplicação dos seus ensinos em nossas vidas. Então, todas essas perguntas que eu sugiro que vocês façam, que eu sugeri até aqui que vocês fizessem, vão ajudar você a seguir na leitura de uma forma mais profunda, aplicando essas perguntas ao texto. Portanto, é possível começar a nadar em direção a águas mais profundas. A sua leitura, portanto, ela deixa de ser rasa. A sua leitura deixa de ser apenas emocional e deixa de ser, inclusive, casuística. Deixa-se de buscar apenas que a Bíblia confirme aquilo que eu creio. Nesses termos, portanto, a sua leitura assume contornos mais intencionais. Então, depois de escolher o texto, de ler o texto, de identificar o tema central, de fazer perguntas ao texto, dentre todos os versículos que você leu agora, você vai identificar o versículo que mais falou ao seu coração. Essa é uma das partes mais importantes do seu tempo de devoção. Inclusive, é importante que, preferencialmente, você escolha apenas um versículo. Esse versículo vai ser o que nós chamamos de versículo base para a sua meditação mais profunda. Esse versículo base pode ser, por exemplo, o versículo que resume todo o texto. Ele pode ser o versículo que falou de forma, que confrontou de forma direta o seu coração. Esse versículo ele também pode ser aquilo que eu chamo de versículo que governa a prática da vida. E quando eu falo que governa a prática da vida, eu estou falando daquilo que exerce autoridade sobre a sua vida, não apenas sobre o seu discurso. Em termos simples, eu poderia dizer que aquilo que governa a prática é aquilo que na hora da decisão domina você, manda em você. Por exemplo, muitas coisas podem coexistir na sua mente e isso não é um problema. O problema é se todas elas tenderem a governar você. Por exemplo, muitas coisas podem coexistir na sua mente, mas nem todas elas vão governar a sua vida. Eu, particularmente, canso de ver nas igrejas pessoas que conhecem o texto bíblico, que concordam com o texto bíblico, até ensinam o texto bíblico, mas, ainda assim, o texto simplesmente não governa a vida prática dessas pessoas. Isso é um problema. Alguns meses atrás, estávamos em uma reunião na igreja e falávamos a respeito de adultério. Acredito que no dia algum dos grandes nomes da teologia havia sido encontrado em adultério. E enquanto nós conversávamos, falamos entre homens sobre o adultério de uma esposa. Rapidamente, um desses homens disse que até perdoaria a esposa, mas jamais voltaria a se relacionar com ela. E enquanto nós conversávamos, questionamos o porquê de previamente ele decidir que não retornaria a viver com sua esposa. E ele disse prontamente que adultério era impossível de esquecer totalmente. Então falamos com ele sobre o que as Escrituras falam sobre o Deus que restaura relacionamentos, o Deus que reconstrói pontes que foram destruídas, o Deus que encarnou para trazer paz entre o homem e Deus. E esse irmão, sem pudor, sem se envergonhar, talvez sem entender sequer o que estava dizendo, disse rapidamente: a Bíblia é uma coisa, a vida é outra. O problema é que, quando olhamos para as Escrituras, nós não temos acesso a esse tipo de padrão que estabelece que a Bíblia governará áreas das nossas vidas e não governará áreas de nossas vidas. Nós precisamos entender que governar a prática significa que o texto orienta as nossas decisões na vida real. Significa que o texto molda até mesmo as nossas reações automáticas. Significa que o texto limita o que você faz e o que você não faz. Significa que as Escrituras definem o que você considera aceitável ou o que você considera inaceitável. Nesse ponto específico, deixe-me dar alguns exemplos. Em Colossenses capítulo 3, verso 17, está escrito que tudo o que fizerem, façam em nome de Jesus. Então, você pode conhecer esse versículo, você pode concordar com esse versículo, mas esse versículo, ele só governa a prática
da sua vida, quando, por exemplo, ele reverbera os efeitos na vida real. E, por exemplo, você segura a língua numa discussão. Esse versículo, portanto, só governa a sua vida quando você abandona um hábito escravizador que você guarda em segredo. Esse versículo só governa a sua vida quando você muda a forma de tratar alguém. Esse versículo só governa a sua vida quando você deixa de fazer algo porque percebeu que você não pode fazer esse algo em nome de Jesus. Perceba que se o texto não interferir diretamente nessas decisões da vida real, nós podemos dizer que esse texto apenas informa, mas não governa a sua vida prática. Existem outro tanto de homens que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas na prática, quem governa suas vidas não é essa palavra. Na prática, quem governa suas vidas é o humor, a pressão no trabalho, o medo, o desejo, o cansaço, a psicologia e, por que não, a boa e velha ciência. Quando a Bíblia governa a vida prática, ela se torna o critério final. A Bíblia se impõe acima de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas opiniões, de todas as nossas conveniências, de todas as nossas perspectivas pessoais que fluem de um coração formado e forjado por uma cultura secular que está agora, após o encontro verdadeiro com Cristo, sendo moldado, mas pela palavra revelada. Se nós pudéssemos resumir essa perspectiva em uma única frase, poderíamos dizer que aquilo que governa a sua vida, aquilo que governa a prática da sua existência, é o Senhor da sua vida, no momento em que você toma uma decisão, seja essa decisão consciente ou inconsciente. É por isso que quando eu digo que para você escolher um versículo que governa a prática, você precisa estar atento. É porque eu estou dizendo que você deve escolher um texto que resuma a vontade de Deus para a sua vida, que confronte as suas decisões diárias, que acompanhe você ao longo do dia e, principalmente, que não deixe você viver como se Cristo não estivesse presente no momento em que você toma decisões que não estão de acordo com a sua vontade para as nossas vidas. O versículo que você vai escolher, portanto, não é o versículo mais bonitinho da passagem, não. Você vai escolher o versículo que verdadeiramente governa a prática da sua vida. E agora que nós escolhemos o texto, que já lemos o texto, que identificamos o tema central, que já fizemos perguntas relevantes a esse texto, que já identificamos o versículo que mais falou ao nosso coração, nós vamos escrever esse versículo e nós vamos explicar a ideia base desse versículo. E quando você for explicar o versículo, eu quero logo lhe ajudar a entender que não é nada complexo, porque você não vai precisar de nada para além de uma ou, no máximo, 2 frases. A ideia base, ela é o alvo central desse tempo devocional. A ideia base é a mensagem que nós vamos levar em nossos corações todos os dias, ao longo de todo o dia. A ideia base, ela é a mensagem que nós carregaremos em nossos corações como tesouros escondidos, como tesouros preciosos, que vão nos ajudar a sustentar nossas vidas nas 24 horas que antecedem o nosso próximo tempo devocional. E uma vez que nós conseguirmos explicar a ideia base do versículo, nós podemos avançar. Uma vez que conseguimos explicar a ideia base do versículo, nós podemos avançar para extrair uma ou várias aplicações para a vida real. É nesse momento que nós mais pregamos aos nossos corações. É nesse momento que nós pregamos como que olhando para a aplicação da ideia base que foi retirada do texto. Não vai ser uma frase bonita para postar no Instagram. Muito provavelmente, a ideia base retirada do texto é exatamente aquilo que você não quer que ninguém saiba ao seu respeito. É exatamente a frase que você teme que as pessoas descubram a seu respeito. A aplicação da ideia base, portanto, não é algo que você vai compartilhar de plenos pulmões, porque a aplicação da ideia base é uma decisão prática que reflete a mudança no seu coração que foi empreendida por Cristo. Então, quando pensamos em aplicações, devemos pensar em aplicações que nos levem a perceber em cada decisão tomada, em cada passo dado,
e em cada palavra proferida, se a decisão tomada, se o passo dado, ou se a palavra dita, refletem ou não uma vida transformada por Cristo. Quando nós pensamos em aplicações, nós devemos pensar em reconsiderar hábitos que não podem ser praticados em nome de Jesus. Nós precisamos considerar comportamentos que não podem ser praticados para a glória de Deus. Quando pensamos em aplicações, nós devemos pensar em considerar a nossa família e o nosso trabalho como áreas espirituais, dentro das quais as nossas perspectivas a respeito de Deus precisam ser manifestadas. Quando pensamos em aplicações, nós devemos pensar em cultivar a gratidão, mas não como algo rotineiro, como uma disciplina espiritual em nossas vidas. Nós precisamos, portanto, entender que se a aplicação não mexe na nossa agenda pessoal, não mexe nas nossas querências, nos nossos desejos, se não mexe nos nossos hábitos, ou se não mexe nas decisões que nós tomamos, então, na verdade, nós não estamos diante de uma aplicação bíblica, porque a Bíblia necessariamente vai refletir os seus efeitos em nossa existência cotidiana. Por fim, depois de todo o caminho percorrido no tempo devocional até aqui, nós devemos escolher o texto. Depois de escolher o texto, de ler com atenção, de identificar o tema central, de fazer perguntas relevantes ao texto, de destacar o versículo que mais falou ao nosso coração, de escrever esse versículo, de explicar a sua ideia base e de extrair pelo menos 2 aplicações práticas para a vida, nós encerramos o nosso tempo devocional com mais uma oração. E essa oração, ela não é desconectada da leitura, não. Essa oração é uma resposta livre, consciente e intencional à palavra que acabou de ser ministrada ao seu coração. Ou seja, você ora à luz do que Deus acabou de dizer para você. Uma forma muito simples e muito útil de organizar esse momento de oração é o acrônimo ACTS, que ajuda a manter uma oração bíblica, equilibrada e centrada em Deus. ACTS é um acrônimo formado pelas letras A, C, T, S e fazem referência ao livro de Atos, só que em inglês. O livro de Atos em português se chama Atos e em inglês é Acts. Eu particularmente conheci esse acrônimo em uma aula com o Dr. Sproul. É por isso que o original são palavras em inglês, mas é bem tranquilo e dá para a gente adaptar para o português com muita facilidade, seja mantendo o acrônimo ACTS ou alterando uma letrinha que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá, eu vou falar sobre letra por letra. A letra A, ela nos ajuda a lembrar da palavra adoração, que vem do correspondente em inglês adoration. A letra C nos ajuda a lembrar da palavra confissão, que vem do correspondente em inglês confession. A letra T, ela vai nos ajudar a lembrar da palavra ações de graça. E por que T? Porque vem do correspondente em inglês thanksgiving. Então essa é a única letrinha que não vai corresponder à sua tradução direta. A letra S, que é a última letra, nos ajuda a lembrar da palavra súplicas, que vem do seu correspondente supplication. Então, vamos considerar cada uma dessas letras. Mas antes de avançarmos, caso você queira alterar a letra T para ficar mais fácil, ao invés do acrônimo ACTS, você pode utilizar o conjunto ACGS, adoração, confissão, gratidão ou súplica. Ou você também pode usar as letras A, C, A, S. E aí você teria ACAS, que seria adoração, confissão, ações de graça e, ao final, suas súplicas, seus pedidos. Mas vamos lá, começando pela letra A. A adoração. Nesse primeiro momento da sua oração, você vai começar reconhecendo quem Deus é. Então, você reconhece o senhorio de Deus, você reconhece a santidade de Deus, a fidelidade de Deus, o caráter de Deus. Antes de pedir qualquer coisa, você deve se colocar diante de Deus como uma criatura diante do seu Criador. É por isso que quando nós vamos começar as nossas orações, nós começamos dizendo palavras do tipo: Senhor Deus, Todo-Poderoso, maravilhoso Pai, bondoso, gracioso, misericordioso Senhor, soberano Deus, que reina sobre as nossas vidas. Pai que nos criou,
que nos deu vida, aquele que nos forjou do pó da terra. Nós falamos a respeito de quem Deus é, do seu caráter, da sua fidelidade, da sua santidade. Santo, santo, santo Deus. Nos dirigimos a Ti, glorioso Senhor. Tu que não mentes, que não muda de opinião, que era, é e sempre será. O Senhor bondoso, aquele que nos dá, que derrama sobre as nossas vidas a graça para conseguirmos viver dia após dia. Depois da adoração, nós passamos para a confissão. Porque depois que nós reconhecemos quem Deus é, nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos as nossas falhas, as nossas omissões, os nossos desvios de coração, os nossos desvios de caráter. A palavra, ela não revela apenas quem Deus é, ela também revela quem você é. E reconhecer quem você é deve conduzir você, deve conduzir o seu coração a um arrependimento sincero. Então, depois de reconhecermos quem Deus é, de reconhecermos quem nós somos, nós damos graças. Nós damos graças porque nós sabemos que os nossos pedidos são ouvidos. Então nós expressamos gratidão. Nós somos gratos por quem Deus é, somos gratos pelo que Deus fez, somos gratos pelo que Ele tem feito, somos gratos até pelo que Ele está usando para mudar os nossos corações. A gratidão, portanto, vai alinhar o seu coração à graça de Deus que lhe é derramada todos os dias da sua existência. Então, no final, depois de tudo isso, é que nós podemos apresentar os nossos pedidos. E aqui nós pedimos por forças, nós pedimos por sabedoria, por direcionamento, por livramentos, por curas, por transformação. Nós pedimos por tudo o que for necessário para viver de maneira coerente com a verdade que nós acabamos de meditar. Então, essa sequência, ela vai resumir de forma muito clara o conteúdo essencial da oração cristã. Esse resumo ajuda você a não transformar o momento devocional em apenas uma lista de pedidos. Porque quando você ora dessa forma, o ciclo devocional, ele se fecha de maneira saudável. Deus fala pela palavra e você responde em oração. Isso fecha o seu ciclo devocional. Eu finalizo lembrando a você que esse tempo devocional não deve ser um ritual, não deve ser uma tarefa religiosa, não deve ser um peso espiritual para a sua vida. Esse tempo diante do Senhor é o meio pelo qual Deus renova a sua mente, governa a sua vida e forma homens íntegros. Quem aprende a se encontrar diariamente com a palavra não depende apenas de cultos, não depende apenas de pregadores e muito menos de eventos. Quem aprende a se encontrar diariamente com a palavra aprende a andar com Deus todos os dias de suas vidas. Eu espero profundamente que essa sequência teórica transborde em suas vidas como uma vida prática de devoção ao Senhor. Se você tiver dúvidas sobre como colocar em prática cada uma dessas orientações, não se preocupe, porque ao longo dos dias nós realizaremos esse passo a passo na prática com você. Então continue acompanhando os meus vídeos, que o objetivo é construir uma horda de homens capacitados a fazer algo simples, mas absolutamente transformador. Sentar diante da Bíblia e entender o que Deus tem a lhe falar, para a honra e para a glória desse Deus Todo-Poderoso, que nos resgatou do pecado e nos deu a oportunidade e o acesso de estarmos diante do trono de glória na eternidade, como filhos. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.